Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: Deus quer sarar e mandar chuva nessa terra seca. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 6, versos 26 e 27, e 2 Crônicas, capítulo 7, versos 12 a 14. E hoje Deus vai falar com os irmãos e com as irmãs que estão com a terra seca e ferida. Ou seja, quando não tem chuva do céu, a terra fica seca. E quando tem muito tempo sem chuva do céu, a terra começa a ficar rachada, começa a abrir aquelas fendas. E tem muitos irmãos, tem muitas irmãs que estão assim, ferido na alma, ferida na carne, sabe? As coisas não acontecem, não prosperam, nada vai para frente. E de repente é por causa de um pecado. Isso mesmo. A gente vai ver que o pecado faz com que Deus retenha a chuva do céu. E quando retém a chuva do céu, que é bênção, a terra fica seca. E ela vai ficando seca até criar rachadura, ferida, amargura, tristeza e assim vai. Mas hoje eu vim aqui ser um canal de bênção para você. Deus quer sarar essa terra e Ele quer mandar chuva. Ele quer que você seja uma pessoa, sabe, abençoada, frutífera. Ele quer que todas as obras das suas mãos venham a ser prósperas. Ele quer que você seja abençoado, sabe, espiritualmente e financeiramente. Então, meu irmão, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ver o que Deus vai falar com a gente através das Escrituras Sagradas. Vamos ouvir a voz de Deus e vamos praticá-las. Porque senão continua sendo terra seca e ferida. E não é o que Deus quer. A gente vai ver que Ele quer abençoar, Ele quer mandar chuva do céu, Ele quer mandar fartura de água nessa terra para que você seja próspero. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos o melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão King James Fiel 1611. E o contexto desses dois textos que a gente vai ler é referente à inauguração da casa do Senhor. Salomão inaugura a casa do Senhor, termina a casa do Senhor, termina a casa dele também, a casa do rei. Ele faz, ali os sacrifícios, os holocaustos, depois ele entra, ele faz uma oração, na casa do Senhor. Então, todo o capítulo 6 e 7 você vai ver sobre isso. É longo, você pode ler na tua casa para você ter um melhor entendimento. Mas só nesses textos que a gente vai ler, Deus já vai falar comigo e contigo, que Ele quer sarar e abençoar a terra seca. E o texto sagrado de 2 Crônicas 26, 27 diz assim: aqui é Salomão fazendo a oração. No 2 Crônicas 7 é Deus se aparecendo para ele. Olha só, meu irmão, ouça a voz de Deus, para que você não seja terra seca e uma terra, sabe, cheia de ferida. Mas Deus não, Ele quer sarar e te abençoar. Diz assim, 2 Crônicas 6, 26 e 27. Quando o céu estiver fechado e não houver chuva, é Deus, meu irmão, é Deus que retém, é Deus que segura. Se tiver pecado na terra, Ele não vai mandar chuva na terra. Está entendendo, meu irmão? Vamos ouvir a voz de Deus, não só ouvir, vamos praticá-las. Quando o céu estiver fechado e não houver chuva, por terem pecado contra ti. Então, irmão, pecado é sinal de maldição, pecado é sinal de retenção de bênção, pecado é sinal de ficar andando na esteira, sem sair do lugar, pecado é sinal que a terra fica seca a ponto de ficar rachada e abrir feridas, pecado. Quando o céu estiver fechado e não houver chuva por terem pecado contra ti, todavia, se eles orarem em direção a este lugar e confessarem o teu nome e se converterem do seu pecado, quando tu os afligires, então ouve tu do céu e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho no qual eles devem caminhar, e envia chuva sobre a tua terra, a qual tens dado ao teu povo por herança. Olha só, meu irmão, isso é uma oração que Deus fez, ou que Salomão fez, quando ele inaugurou a casa do Senhor. E a gente viu aqui que o pecado retém a chuva. Olha só, meu irmão, e chuva é sinal de
bênção. A gente que está passando o estreito aí, né? Aqui no Brasil, São Paulo, outros estados aí, sem chuva, sabe como é que é ficar sem chuva, né? A energia já fica cara, já começa a racionar, já começa a ficar estreito. Olha só, segundo Crônicas 7, do 12 ao 14. Aqui Deus aparece para Salomão, meu irmão. E olha o que ele diz. E o Senhor apareceu a Salomão à noite, isso quer dizer em sonho, e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Aí começa, meu irmão, Deus está falando comigo e contigo. Se eu fechar o céu, se eu reter as bênçãos, se eu segurar, se as coisas não andar, se passar janeiro a dezembro e nada acontecer, se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do povo, se o meu povo, crente, evangélico, cristão, que está no meio da igreja, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, olha só o detalhe, se humilhar, orar, buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, caminhos maus, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, uma terra curada é só quando vem chuva, quando vem bênção, porque uma terra seca, ela fica aquelas rachaduras, como nós dissemos aqui, aquelas fendas. Só que tem um detalhe, meu irmão, antes desse então, tem 4 coisinhas aí, ó, 4 ingredientes para a receita da felicidade, da prosperidade. Olha só, se o meu povo que é chamado pelo meu nome se humilhar, esse é o primeiro ingrediente. Orar, segundo. Buscar a minha face, terceiro. E se voltar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer ser sarado, quer ser perdoado, quer ser abençoado? Então o povo que se chama pelo meu nome se humilha na presença de Deus, ora, busca a face dele e sai dos caminhos maus, dos caminhos pecadores. Aí Deus vai sarar, vai curar, vai mandar chuva nessa terra, as coisas vão andar, você vai ver que tudo que estava embaraçado, Deus vai começar a desembaraçar, porque é Ele que segura. Salomão foi bem, meu irmão, foi bem aqui, ó, certeiro na oração dele. Quando o céu estiver fechado e não houver chuva por terem pecado contra ti, Salomão sabia que Deus retém a chuva por causa do pecado, e chuva é sinal de bênção, e papai do céu ele segura a bênção, segura a porta, não se abre, as coisas não vai para frente, dá tudo errado, sabe? Parece que os inimigos estão querendo te engolir, te comer e nada vai para frente, sabe por quê? Por causa do pecado. Se tiver pecado, não tem chuva, a terra fica rachada, sabe, ferida, amargura, tristeza, choro, pranto e muitas dores. Então, meu irmão, mas não é isso que Deus quer, e não é isso que eu quero que você passe também. Eu quero ser um canal de bênção para você. Eu vim aqui dizer para você que Deus quer sarar e mandar chuva nessa terra seca, mas faça o que Deus quer, se volte, ore, humilhe, saia dos maus caminhos do Senhor, porque Ele tem bênção para essa terra seca. Só que se você não continuar, se você continuar nesses maus caminhos, sabe, a única coisa que vai acontecer é a terra ficar seca e cada vez as feridas abrir mais, porque é isso que acontece numa terra seca. Se você puxar no Google aí, você vê cada fenda, cada abertura, uma maior que a outra. Começa pequenininho e vai se abrindo aos poucos. Conforme o tempo não vai mandando chuva, a terra vai ficando mais rachada, mais seca, mais dura, não prospera, não frutifica, nada dá certo. Mas Deus quer que você seja sarado e abençoado. E Ele falou com a gente aqui. A palavra dele falou comigo e contigo, meu irmão. Como eu disse, melhor do que ouvir a palavra de Deus é obedecer. Tá entendendo, meu irmão? Nunca se esqueça, o pecado retém a chuva, o pecado deixa a terra ferida e a terra seca. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.